Não existe carboidrato bom para quem é viciado em carboidrato. Todo carboidrato para um viciado em carboidrato, ele é ruim. Você já sentiu que perdeu o controle com a comida? Já teve aquele momento em que tudo ia bem, até cair de novo na armadilha do carboidrato, como se fosse mais forte que você? E se eu te dissesse que o problema não é você, é o vício? Fala pessoal, aqui é Guilherme, o Giga Cobra, viciado em cigarro, compulsivo por comida e hoje carnívoro convicto. Se esse tema parece com você, já curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Hoje eu vou te mostrar por que a dieta carnívora pode ser a melhor estratégia para quem sofre de compulsão, ansiedade e vícios alimentares. E por que a moderação não funciona para um viciado. Um seguidor me disse que emagreceu 14 quilos com a dieta carnívora, estava ótimo, e aí quando resolveu reintroduzir carboidratos bons, teve uma recaída forte de compulsão. Esse é o retrato do vício. Não é falta de disciplina, é dependência química e emocional. Nós vivemos numa sociedade que o vício é legalizado, o vício é permitido. O alimento ultraprocessado não é visto como alguma coisa que seja viciante. É difícil reconhecer um vício quando ele é socialmente aceito e estimulado. Fumar, beber, usar drogas são todos vícios cujo tratamento é abstinência e não moderação. Você falaria para um alcoólatra beber só socialmente? Então, por que espera que um viciado em açúcar, em carboidrato, coma com moderação? O tratamento para um vício é a exclusão e não a negociação com a substância. Eu sou viciado em cigarro, mas hoje eu não fumo, porque eu me tratei exatamente com abstinência. Eu fui num posto de saúde que tem um programa aqui na minha cidade para tratamento de vício em cigarro, tabagismo. E lá eu aprendi que existem dois tipos de vícios no cigarro. Um é é o vício químico, é o vício físico, é o vício da substância. E o outro é o vício psicológico. Nesse tratamento, através de um grupo de mútua ajuda e orientações e estudos, eu entendi que eu precisava tratar as duas partes. Tanto a compulsão a partir do momento que eu usava a primeira dose de cigarro, que depois vai desencadeando um processo que a gente acaba voltando para o mesmo lugar do vício, né? Não dá, eu não posso fumar um cigarro de vez em quando, eu não posso fumar menos cigarros. Eu aprendi que eu tinha que parar completamente com o cigarro. E o outro é o vício psicológico, é aquela questão social, é a questão do hábito, é a questão da hora de fumar, é a questão dos gatilhos que me levavam a fumar, daquele cafezinho depois do almoço, de acordar de manhã e fumar um cigarro, daquele momento de pensar fumando um cigarro de noite, tudo isso eu tive que trabalhar na minha mente. E assim como existe esse programa que eu participei, existem outros programas, como o programa de Alcoólicos Anônimos, com 12 passos, e um programa semelhante também de 12 passos, que chama Overeaters Anonymous, americano, que segue a mesma linha do Alcoólicos Anônimos. E lá nesse programa as pessoas aprendem a se abster de comidas viciantes, ultraprocessados, baseados principalmente em carboidratos. Nesses grupos de apoio a gente aprende que não é falta de força de vontade. O problema é muito mais profundo. E as pessoas de fora que não entendem o vício acham que é só ter controle, que é só aprender a ter controle. Mas uma pessoa que está viciada, ela não tem exatamente o controle. Eu já vivenciei histórias de amigos que, fumando, tiveram tumor no pulmão, passaram por aquele susto e depois que passa o susto, continua fumando. Ou continua bebendo depois de ter um tumor no fígado. Continua comendo como se não houvesse amanhã, nessa mesma situação. E geralmente esses vícios eles vêm em combo. A pessoa come muito, bebe muito. A pessoa fuma muito, come muito ou bebe muito. É uma característica daquela pessoa. Tem também uma amiga de um grande amigo meu, que eu em conversa com o médico dela, que também é amigo, eu descobri que ela já estava com uma ferida, ela era diabética, estava com uma ferida na perna, que não conseguia mais cicatrizar por conta da diabetes, e o que a levou a falecer, né, a causa, foi a ida a uma festa, e lá ela começou a comer doce e não conseguiu mais parar, teve uma crise e veio a falecer, veio a óbito. Então, isso é uma prova de que uma pessoa que está passando por muita dificuldade de saúde sabe, entre aspas, que é o alimento a causa daquilo e ela não consegue parar. Como a gente não consegue entender que isso é vício? Numa conversa com o Dr. Juan Pablo, psiquiatra, especialista, ele olhando para os critérios para enquadrar alguma substância em vício,
ele identificou que o açúcar, o carboidrato, se enquadra em todos aqueles critérios. Então, sim, alimentos ultraprocessados, hiperpalatáveis, são viciantes, com base em farinhas, em açúcar. Lógico que tem outros componentes que também agregam nessa situação. Mas quem já tem o vício, aquela substância, ela é o gatilho. Então é como se falasse assim: a pessoa é viciada em cigarro. Qualquer coisa que tenha a nicotina vai fazer ela viciar. Não adianta ela mudar para charuto, para cachimbo, para paiol, ela vai continuar viciada naquele elemento. Aquilo ali é um gatilho. Da mesma forma, a pessoa que é viciada em álcool, não adianta ela parar de tomar uísque e tomar cerveja ou tomar vinho, ela vai ter o problema do álcool ali instalado. Não é porque a pessoa é viciada em carboidrato que ela pode comer uma fruta, ela pode comer um pão. Ali tem o carboidrato. Pode não ser aquele doce, aquele sorvete, mas ele vai ser um gatilho para voltar para aquele alimento mais forte, digamos assim. Não existe carboidrato bom para quem é viciado em carboidrato. Todo carboidrato, para um viciado em carboidrato, ele é ruim. E além desse gatilho, tem também a causa emocional, como eu falei antes. Muito dessa causa emocional vem de um vazio que precisa ser preenchido com esse elemento, esse conforto que a substância do vício traz. E muito desse conforto vem da fome sem fim. Um corpo desnutrido, pedindo alguma coisa, gerando essa vontade exacerbada. E isso é uma outra coisa que a alimentação carnívora trata, né? A partir do momento que você se nutre plenamente, o seu corpo sossega. E aquele nível de ansiedade que gera compulsão diminui muito. Então, na carnívora, a gente trata duas coisas ao mesmo tempo, em relação a vício em comida, e também ajuda a tratar outros vícios, que é a parte psicológica, a parte emocional, que muitas vezes está muito ligado a uma fome sem fim, que com essa alimentação tradicional hoje, baseada em planta, uma alimentação herbívora, que a base energética é carboidrato, é uma alimentação que não nutre plenamente, então a gente está sempre com fome e sempre buscando alguma coisa para preencher aquela fome. E as drogas e a comida ultraprocessada entra aí como uma luva, anestesiando essa vontade, diminuindo essa ansiedade temporariamente, que depois volta com o efeito rebote cada vez mais forte. E aí a dose precisa cada vez aumentar. E é isso que gera o vício. Portanto, para tratar esse tipo de situação, a única coisa que funciona, e isso não sou eu que estou dizendo, isso são vários anos de experiências de grupos de apoio e que várias pessoas se recuperam, e assim eu me recupero hoje do meu vício em cigarro, e assim eu me recupero hoje do meu vício em comida, é através da abstinência. E a alimentação carnívora, ela consegue fazer isso. Muitas vezes as pessoas falam: ah, é fácil você se livrar da bebida porque é só você parar de beber. É fácil se livrar do cigarro porque é só você parar de fumar. Mas a gente não pode parar de comer. Sim, a gente não pode parar de comer. A gente precisa continuar comendo. Mas a gente não precisa comer o alimento que dá gatilho no vício, que é o carboidrato. Muitas pessoas acreditam que a gente precisa de carboidratos para sobreviver. E isso não é verdade. O carboidrato não é um nutriente essencial. A gente consegue ter energia plena, vida plena, sem carboidratos. Eu sou prova viva disso. Eu estou há 7 anos seguindo uma alimentação carnívora. Claro que nesses 7 anos eu tive vários episódios de comer carboidratos, sem dúvida, mas durante múltiplos dias, múltiplos anos eu não comi carboidrato e tive saúde plena e, ao contrário do que pensam, a minha saúde melhorou e melhorou muito, porque nós não fomos feitos para ter como energia primária o carboidrato. Nós evoluímos nos alimentando, nos nutrindo energeticamente com gordura animal, como descendentes de caçadores que somos. Esse descompasso evolutivo, como diz minha amiga Sara Gagliardoni, ter mudado a fonte de energia depois da implementação da agricultura e pior, depois da indústria de ultraprocessados, há mais ou menos 100 anos, é que tem trazido todos esses problemas que nós vemos hoje, e um deles é o vício. Se você se sente preso num ciclo de recaída, a culpa não é sua, mas a responsabilidade é, e existem caminhos de liberdade. A carnívora não é só uma dieta, é um método de libertação. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Você já tentou vencer a compulsão pela moderação? Funcionou? Vamos conversar sobre isso. E claro, se você conhece alguém que está passando por isso, compartilhe esse vídeo. Pode ser o início da virada para essa pessoa.